Olá galera, tudo bem? Vamos aqui para mais uma videoaula, tá? Ainda dentro da parte da termodinâmica, então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre energia interna, tá? Então vamos lá, energia interna, tá? Então faz parte do conteúdo ainda da termodinâmica, tá? Então aqui vamos tentar conceituar primeiro a energia interna, para depois a gente detalhar mais. Vamos imaginar a seguinte situação, vamos imaginar aqui que eu tenho um recipiente com um gás dentro, tá? Aqui eu coloco uma fonte de calor aqui aquecendo essa extremidade, né? O que é que a gente observa aqui? Então, essa fonte aqui ela vai fornecer calor, né, para esse corpo, né? Ou seja, para esse cilindro que consequentemente vai fornecer energia, né, para essas partículas, tá? Então esse fornecimento de energia, o que é que está causando aqui? Ó? Observe que as partículas ficam mais agitadas, né? Elas se movimentam, né, com uma velocidade maior, tá? Ou seja, aqui está havendo o que? Uma troca de energia, tá? Então o sistema está recebendo energia em forma de calor, né? E a gente tem que lembrar de algumas coisas relacionadas com a energia. Ó. A energia ela tem essas propriedades, ó. Ela se conserva, ou seja, o valor dela continua o mesmo, né? Só que acontece o seguinte, basicamente essa energia que está sendo doada em forma de calor, ela vai se transformar em outro tipo de energia, né? Então vai ser uma energia aqui que vai uma energia dentro do sistema, tá? Então por isso que esse termo interna, né, interna vem de dentro, né? Então vai haver uma transformação de energia, né, dessa fonte externa, né, para as partículas que estão internamente dentro do recipiente, tá? Então essas moléculas que constituem aqui o gás, né, elas vão ganhar energia cinética, ou seja, elas vão se movimentar, né, com uma velocidade maior, e também, pessoal, elas vão ganhar uma energia potencial. Normalmente é uma energia potencial elétrica, tá? E essa energia vai fazer o que? Ela vai alterar as configurações das moléculas aqui, beleza? Então a energia em forma de calor ela vai se transformar em energia interna, ou seja, para ter energia interna, o sistema ele tem que ter uma fonte externa cedendo energia para esse sistema, tá? Então vamos lá, agora vamos para a definição de energia interna, né? A gente já falou que a energia interna, né, está dentro do sistema, tá? Então a energia interna a gente vai representar pela letra U, tá? Então vai ser a soma das energias que o sistema vai acumular internamente de duas formas, ó, em forma de energia cinética, e a energia cinética vem de movimentos, né? Só que nós, num sistema desse, tem vários movimentos. Tem um movimento de translação, ou seja, é quando as partículas se movimentam para qualquer lado, se movimentam de forma, digamos assim, de forma aleatória. Mas nós temos também um movimento de rotação, onde as moléculas elas giram em torno de um eixo, tá? Então, segundo tipo é energia cinética, e o terceiro é uma energia cinética de vibração, ou seja, as moléculas vão ficar, digamos, indo e voltando, ela sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, é como se fosse um sistema de mola, né? Elas ficariam vibrando, ó, e ela saía de um ponto de equilíbrio e depois voltaria para esse mesmo ponto, tá? Então a energia cinética que as moléculas do gás lá vão ganhar, tá? Ela vai fazer o que? Vai movimentar de forma aleatória, então elas vão ter uma rotação também em torno do seu próprio eixo e elas vão vibrar, né, de uma posição para outra. E essa energia também, a energia interna, ela vai ser somada, né, que é a soma da energia cinética, mais a energia potencial, que no caso é uma energia potencial elétrica, tá? Devido à interação das partículas que compõem esse sistema, tá? Então, as partículas que fazem parte dos prótons, elétrons, né, como eles vão interagir, né, então vai acumular, né, dentro do sistema lá uma energias potenciais elétricas, né. No caso, essa energia vem de quem? Das interações das partículas que formam lá o gás, beleza? Então, pronto. Então, o que é energia interna? É uma energia que está dentro do sistema, e essa energia é a soma de quê? A soma das energias cinéticas, de translação, rotação e vibração, mais a energia que fica acumulada em forma de energia potencial elétrica.
ok? Então o sistema lá, quando ele ganhou calor, né, naquele slide anterior, tá? Então as partículas elas ganharam energia cinética, elas puderam se transladar, né, de um ponto para outro, elas puderam girar em torno do seu próprio eixo, né? E também elas vibraram, ela ia de um local e voltava para o mesmo ponto, né, essa vibração, e também elas ganharam energia cinética, potencial elétrica, e essa energia ela pode alterar as configurações das partículas, ok? Pronto, então vamos aqui continuando. Então a energia interna, então vamos considerar um gás ideal, tá, galera? Sempre aqui na termodinâmica a gente trabalha com gás ideal. E nos gases ideal, quando a gente viu o conceito deles, não ocorre interação entre as partículas que constituem esse gás. Então se não tem interação, né, então não vai existir o quê? Energia potencial. Então, no caso do gás ideal, a energia interna vai ser a energia cinética das partículas do gás. Ou seja, não tem energia potencial, tá? Só tem energia cinética. Então a energia interna no gás, né, no caso, ela depende de dois fatores. Ela vai depender da temperatura, né, que o gás apresenta, né, e do número de moléculas, ou seja, do número de mols. Tá? Então a quantidade lá do gás, né, ela vai ser diretamente proporcional à energia interna que o sistema acumula. E a temperatura também. Tá? Então quanto maior a temperatura, maior a energia interna do gás. Se tiver uma temperatura baixa, porque lembram do conceito de temperatura? Temperatura é na medida do grau de agitação. Então, se as moléculas estão com temperatura menor, menos agitação. E tem o que? Menos energia interna, porque tem menos energia cinética, porque a velocidade das partículas fica menor. Então, para um gás monoatômico, temos a seguinte equação. Então, para a gente determinar a energia interna de um sistema, vai ser U, que é a representação da energia interna, vai ser 3,5 de N, R vezes T, ou 3,5, porque nRT eu posso representar pelo produto da pressão vezes o volume. Então temos essas duas relações matemáticas, tá certo? Foi o que a gente escreveu aqui. Um gás ideal, a energia interna, que é o U, ela depende apenas da temperatura e do número de mols. Depende da temperatura, que é o T, e depende do N, que é o número de mols. Professor, mas está aparecendo o R. O R é uma constante, né, galera? Então ele não vai influenciar assim no aumento ou na diminuição da energia interna, porque ele é um valor constante. O valor do R ele não se altera, tá? Então, se eu tiver uma quantidade maior de partículas do gás, né, que é o N, está representado pelo N, então a energia interna dele vai ser maior. Se eu tiver também uma temperatura maior, então o que acontece? Eu tenho uma energia interna maior, ok? Então essa expressão da energia interna, ela mantém, digamos, uma relação direta com a temperatura, tá? Aquilo que a gente comentou, é diretamente proporcional à energia interna, diretamente proporcional à temperatura. Temperatura pequena, energia interna pequena. E a temperatura grande, energia interna grande. Professor, e se a temperatura não muda, o que acontece? A energia interna não se altera. Permanece o mesmo valorzinho, constante. Se a temperatura aumenta, o que acontece? A energia interna também vai aumentar, por causa dessa relação direta. Se a temperatura diminui, o que acontece? Nós vamos ter uma diminuição também na energia interna, porque são diretamente proporcionais. E se a temperatura não muda, o que acontece? A energia interna, né, o U aqui permanece constante, tá? Então, num sistemazinho daquele que teve uma fonte de calor, antes, o que acontecia? A energia interna lá estava constante, né? Por quê? Porque digamos que as partículas estavam em equilíbrio, né? Equilíbrio térmico, né? E a temperatura não muda, né? Aí quando eu joguei aquela fonte de calor, houve uma troca de energia, né? Foi doado calor ao sistema, então o sistema ganhou energia e teve um aumento da temperatura, ou seja, teve um aumento da energia interna, ok?
Agora vamos falar um pouquinho, em algumas situações, pessoal, é interessante, né, a gente trabalhar não só com a energia interna, mas com a variação dela, tá? Isso acontece muito porque quando os gases sofrem uma transformação gasosa, né? Então, nesse caso, quando o gás muda de um estado para outro, aí nós vamos trabalhar não com a energia interna, mas com a sua variação, tá? E essa variação ela é dada por essa relaçãozinha aqui, ó, o ΔU, ó, aparece um deltazinho. Então, como eu já tinha explicado para vocês, quando aparece esse símbolo delta, significa que é uma variação, ou seja, é uma mudança, né, de valor. Então a energia interna vai mudar o valor. Então ΔU vai ser 3,5 de N vezes R vezes ΔT. Novamente, a variação da energia interna vai depender basicamente de dois fatores, né? A quantidade de gás, que está representada pelo N, né, que é o número de mols, e pela variação da temperatura. Novamente, a temperatura aqui ela vai influenciar diretamente na variação da energia interna. Ou então, galera, a gente pode usar essa outra relação, ΔU, variação da energia interna, é igual a 3,5 de P vezes ΔV. Aqui eu estou variando o volume, tá? Então, o que é que a gente vai observar aqui? Algumas coisas, tá? Com relação a sinais, né? Positivo, negativo, essas coisas, né? Então, a energia interna de um gás é uma grandeza sempre positiva. A energia interna, o U, tá? Por quê, professor? Porque vai ser... Porque a temperatura que a gente usa, que é a temperatura, não no caso da fórmula anterior, é a temperatura na escala Kelvin. Quando nós estudamos, a gente sabe que essa escala Kelvin ela mede a temperatura de forma absoluta, ou seja, só tem valor positivo, tá ok? Então a energia interna, o sinalzinho dela, né, o sinal do U, né, vai ser sempre positivo. Mas a variação da energia interna ela pode assumir valores positivos, negativos ou até mesmo o ΔU ser igual a zero. A variação não tem variação da energia interna. Por que isso? Vamos ver aqui, ó. Se o gás for aquecido, então o que é que a gente vai ter, pessoal? Não vai ter um aumento na temperatura. Então, se a temperatura aumentou, então a sua variação, que é o ΔT, vai ser maior do que zero. Então, aqui, ó, esse ΔT, quando ele é positivo, então o ΔU também é positivo. Então, ó, sinalzinho positivo quando eu tiver um aquecimento, ou seja, um aumento na temperatura. Se a temperatura do gás tiver uma redução, diminuir, o que é que vai acontecer? Ó? Como eu tenho o valor final menor do que o inicial, então a variação vai ser negativa, vai ser menor do que zero. Então, se esse termozinho aqui é negativo, então o ΔU também vai ser negativo. Então, quando eu tiver uma redução na temperatura, então a variação da energia interna é negativa. E no caso de não mudar a temperatura, o que acontece? Então, se não mudou a temperatura, ó, o ΔT, ó, a variação dela é zero. Temperatura constante, ó. Porque o ΔT, como é que a gente determina? Você pega o valor final, a temperatura lá no final, menos a temperatura que tinha no início. Então, se os dois valores são iguais, ó, se subtrair um valor dele mesmo, o resultado é zero. Então, se esse ΔT aqui for zero, pessoal, quando você substituir zero aqui, então esse resultado, essa multiplicação vai ser zero. Então, o nosso ΔU, né, que é a variação da energia interna, foi zero. Então, não teve variação de energia interna. Vamos agora para a área exercício, tá? Vamos agora colocar em prática, né, essa teoria aí, tá? Ó, a energia interna de um gás é a medida da energia cinética média de todas suas partículas, tá? É interessante até colocar média, né, tá? Por quê? Porque, professor, energia cinética vem das velocidades. Por isso que vai aparecer esse termo média. Por quê, professor? Porque, ó, como são várias partículas, será que todas elas têm a mesma velocidade? Lógico que não, né? Então, basicamente, é como se eu pegasse uma velocidade média, né, de todas as partículas e calculasse essa energia cinética. Mas lá na fórmula, professor, não aparece a velocidade. Por quê? Porque a velocidade está onde? Ela está ligada à temperatura, galera. Lembra? É a temperatura, né, a medida da agitação. A agitação vem significar velocidade, tá ok? Então, se a gente fosse trabalhar com todas as velocidades das partículas, pessoal, isso daria um cálculo bem grande, bem enorme, tá?
Então por isso que aparece esse termo média, por quê? Porque vem lá da temperatura. Então a energia interna, então vamos continuando. Então a energia interna contida em 2 mols de um gás monoatômico ideal a uma temperatura de 300 Kelvin é de aproximadamente. Então aqui nesse problema a gente está pedindo para a gente determinar a energia interna, né? Contida, né, nessa quantidade de partículas aqui em 2 mols, e esse sistema lá, né, está numa temperatura de 300 Kelvin. Foi dada aquela constante, né, universal dos gases, 8,37, e tem aqui as opções. Primeiro vamos fazer aquela nossa organização, né? Vamos organizar aqui os valores, os dados, né? Então primeiro foi o valor do N, né, que é a quantidade de mols, 2 mols. Deu-se o valor da temperatura do gás, não, ele está a 300 Kelvin. E aqui deu a constante 8,37, e a gente precisa encontrar quem, pessoal? O U, né? Esqueci de colocar aqui o U. Então o valor que nós queremos encontrar é o U. Qual a fórmulazinha? Nós temos duas possibilidades, tá? U 3,5 de nRT, ou o U vai ser 3,5 do produto da pressão vezes o volume. No caso aqui, os valores que nós temos, N, T e R, ó, nós vamos aplicar nessa primeira parte aqui, nessa primeira relação, ó. Porque eu não tenho nem o P, nem o V, né? Não tenho nem a pressão, nem o volume. Só agora é cálculo, né? Vamos lá, então. Ó. O U vai ser igual a 3,5 vezes, quanto é o N? 2, né? O Nzinho 2, vezes o R, que é a constante universal dos gases, que é 8,37, Joule, mol, vezes Kelvin. E aqui o T, né, que vale 300. Ó. Então nós estamos aplicando. Aqui, galera, nós vamos fazer o seguinte aqui, ó. Beleza? Dá pra gente cancelar quem aqui, ó. Dá pra gente simplificar quem? Eu falei em cancelar, né? Mas nós vamos simplificar, né? Aqui, ó. Deixa eu colocar uma corzinha aqui, vermelho mesmo, beleza? Então aqui, observe que temos o 2 aqui em cima e embaixo, né? Então dá pra gente, ó, simplificar o 2, ó. O 2 aqui simplifica com 2, por quê? Porque 2 dividido por 2 dá 1, né? Então ali fica o, ó. Aí a gente repete os outros, 3 vezes 8,37 vezes 300, né? Então ali voltando ali para a continha ali, ó. Aí agora a gente faz essa conta, essa multiplicação, né? 3 vezes 8,37 vezes 300, ok? Então aqui, galera, a gente vai obter 7.533 joules. Mas vamos ver se tem essa resposta aqui. Não, né? Ó. Tem aqui algumas respostas com potências de 10, ó, mas vamos observar aqui, ó, agora vamos fazer isso, né? Vamos transformar isso aqui, vamos deixar na notação científica, né? Vamos só relembrar, notação científica é uma forma de você pegar um número e representar ele em forma de potência de 10, mas tem uma regrinha, tá? Esse número aqui ele tem que ficar entre 1 e 10, tem que ser maior ou igual a 1 e menor do que 10. Professor, mas esse número é tão grande, né? 7.533. Então, para ele ficar entre 1 e 10, eu vou ter que colocar uma vírgula onde? Aqui, né? Se eu colocar uma vírgula aqui antes, ó, ficaria 0,7533, né? Ou seja, isso aí tá fora do intervalo. Eu não quero que ele fique entre 1 e 10, ó. Ou seja, ele fica fora, porque ele está menor do que 1, se eu colocar a vírgula aqui, né, antes do 7. Então, vamos colocar a vírgula aqui depois, ó, fica 7,533. Está dentro do intervalo? Tá, né, porque é maior do que 1 e menor do que 10. Mas quando a gente faz isso, galera, vai aparecer uma potência de 10, ou seja, quantas casas decimal ficou aqui, ó? 3, né? Ó, então vai aparecer o expoente 3 aqui, perto da potência de 10. Então fica 7,533 vezes 10 elevado à terceira joule. Mas aqui, observe aqui, aproximadamente. Então a gente pode fazer um arredondamentozinho ali, né? Ó. Então se a gente fizer um arredondamento, galera, fica 7,5 vezes 10 à terceira joule, ou seja, o item A. As duas respostas, pessoal, estão corretas. Só que no caso aqui, não tinha na forma assim de número inteiro, né? Então a gente teve que fazer essa conversão. Então o item A é o item incorreto.
Vamos agora para outro exercício, tá? Não são exercícios do livro, são exercícios iniciais para depois a gente fazer algumas questões do livro. Um gás monoatômico e ideal com volume de 3 metros cúbicos é colocado sob uma pressão de 10 elevado a 6 Pascal. Então a energia interna desse gás em joule é igual a quanto? Né? Então novamente nós precisamos determinar a energia interna do gás. Os dados aqui que nós temos o volume, 3 metros cúbicos, né? Está aqui o volume, e o outro valor que foi dado foi o valor da pressão, ó, 10 elevado a 6 Pascal. Aí nós vamos lá para a nossa relação matemática. Nós temos primeiro essa igualdade, ó, U igual a 3 meio de nRT, e U pode ser igual a 3 meio de P vezes V. Se a gente observar aqui, pelos valores, nós vamos usar essa segunda parte, né, da igualdade, ó, U igual a 3 meio de P vezes V, que é os dois valores que nós temos, né? Ó, então, substituindo agora, 3 meio vezes o P, 10 elevado a 6, vezes o volume, que é o V, 3, tá? Aí a gente faz essa multiplicação primeiro, ó, 3 vezes 3 dá 9, ó. Aí o 2 aqui embaixo continua e repete a potência de 10, ó, 10 elevado a 6. Dá pra gente dividir 9 por 2? Dá, não vai dar inteiro, mas dá, né? Dá 4,5, né? Toda vida que a gente divide por 2, né, galera? Qual é o resultado? A gente vai obter a metade, né? Então a metade de 9 é 4,5. E repete aqui o 10 a sexta. Então fica 4,5 vezes 10 a sexta joule. Seja o item B de bola. Muito fácil, né, galera? Aí. Agora vamos aqui do livro mesmo, do nosso livro didático, né, o nosso livro aula por aula, na página 106. Tá? Avalie o comportamento de 2 mols e um gás ideal nos itens descritos a seguir. Considere a constante universal dos gases ideais, ó, E igual a 8,3 joule mol Kelvin. No item A, o que é que pede? São 3 itens, né, para a gente responder. Item A, qual a variação da energia interna dessa quantidade de gás, caso a temperatura varie, né, de 55 graus Celsius até 110. Vamos logo fazer, depois a gente lê aqui o enunciado do B e a gente já faz. Então, os dados aqui, ó, que foi que ele deu, né, para a gente depois aplicar. Deu o N, né, que é o número de mols, ou seja, esse gás tem 2 mols, e deu a constante universal dos gases, que é 8,3 joule mol Kelvin. Item A, ele pede o que, pessoal? Ele quer que a gente encontre a variação da energia interna, tá? Então aqui primeiro nós vamos precisar fazer o seguinte, cara, nós vamos precisar calcular as temperaturas, né? O professor Manuel foi dado, mas só que nós temos que lembrar que as temperaturas elas têm que ser na escala Kelvin, tá? Então aqui a primeira temperatura, que é a temperatura inicial, né? Porque o gás, digamos que estava nessa temperatura e ela aumentou, né, para 110. Então a temperatura inicial, ó, 55 graus Celsius. Lembrando, né, para transformar em Kelvin a gente soma com 273. Então fica 55 com 273 dá 328 Kelvin. E a temperatura final vai ser 110 graus Celsius, somando com 273 fica 383. Pronto, aí nós vamos aplicar aqui a nossa relação. Delta U é igual a 3 meio de N vezes R vezes delta T. Por quê, professor? Aqui ele pede a variação e não pede a energia interna, tá ok? No item A. Agora vamos para as substituições aqui, ó. Delta U vai ser igual a 3 meio de N vezes R vezes delta T. 3 meio, quanto é o valor do N? 2, né? Tá aqui nós colocamos, a gente organizou, né? O R, 8,3. E o delta T, como é que nós determinamos? Você pega a temperatura final, ó, que é 383, menos a temperatura inicial, que é 328. Aí aqui o que é que a gente pode fazer, né? Ó, aqui, galera, dá para a gente fazer uma simplificação, né? Aqui, ó, dá para a gente simplificar o 2, ó, com esse 2 que está em cima com esse 2 embaixo, porque 2 dividido por 2 dá 1, né? E aqui, ó, a gente pode fazer essa subtraçãozinha aqui, ó.
383 menos 328 dá quanto? 55. Aí a gente repete o 3 e repete o 8,3. Ok? Aí agora a gente pode fazer essa multiplicaçãozinha aqui, né? 3 vezes 8,3 vezes 55. A gente vai obter, ó, 1.369,5, tá? Eu observei que lá no livro tem a resposta, né? Só que não está assim dessa maneira, né? Que está uma forma decimal lá. Ela está em forma de notação científica, certo? Então a gente tem que deixar esse número entre 1 e 10. Para deixar entre 1 e 10, eu tenho que pegar a vírgula e botar aqui entre 1 e o 3, né? O maior do que 1 é maior ou igual a 1, menor do que 10. Então, se eu colocasse antes do 3, ficaria 13, né? Já passaria, já ficaria fora do intervalo. Se eu colocasse a vírgula antes do 1, ficaria 0,13. 0,13 é menor do que 1, então não está dentro do intervalo. Então a vírgula vai ficar aqui, ó, entre o 1 e o 3, ou seja, a vírgula andou quantas casas? 3, né? Então você coloca a potência de 10 e a quantidade de deslocamento da vírgula foram 3, né? Então o expoente é exatamente esse valor, né? O tanto que a vírgula deslocou-se. Aí a gente pode fazer um arredondamento, claro, de duas casas decimais. Então vamos ficar aqui, ó, 1,37 vezes 10 a terceira. Tá? Alguns livros normalmente eles usam esse recurso, né? Então a gente vai botar a resposta exatamente como está no livro. Ou seja, ele arredondou aqui, ó, o 6. Como o número que está depois do 6 é 9, então arredonda para mais, ó. Então aumenta 1 ali, ó. Então fica 37, tá? 1,37 vezes. Por exemplo, se esse número 9 aqui fosse menor do que 5, pessoal, a gente conservaria o 6, tá? Então tem essa regrinha de arredondamento. Quando o número está depois, né, do número que eu quero arredondar, se ele for maior do que 5, maior ou igual a 5, a gente arredonda, aumenta um valorzinho aqui, né, no número que está, ó, 6 com mais 1 dá 7. Se esse número aqui fosse menor do que 5, então conservaria o valor dele, tá certo? Então as regras de arredondamento são dessa maneira. O item B aqui, ele pede para a gente determinar qual a energia interna dessa quantidade de gás, caso ela seja mantida a 55 graus Celsius, beleza? Então aqui ele quer o valor da energia interna nesse ponto inicial aqui, né? Que era de 55 graus Celsius, beleza? Então aqui, ó, novamente, temperatura, ó, transforma para Kelvin, então fica 55 mais 273 dá 328. E aqui nós vamos calcular o U, né? Então o U, 3.000 de N, RT ou 3.000 de P vezes V. Pelos valores que nós temos o N, né, ó, que está aqui, nós temos o R e nós temos o T. Então é melhor a gente usar essa primeira parte aqui, tá, ok? Substituindo, ó, 3.000 vezes o N, né, que é 2, vezes o R, que é 8,3, e vezes o T, que é 328. Aí aqui nós podemos simplificar o que, galera? Nós podemos simplificar o 2, né, ó. Então o 2 aqui, nós cancelamos esse 2, esse 2 aqui, ó. Aí sobrou quem ali, pessoal? Sobrou 3 vezes 8,3 vezes 328. Fazendo essa continha ali, ó, nós vamos achar que o U, que é a energia interna, né, desse gás, quando ele está a 55 graus Celsius, e com esse gás que só tem 2 mols, né, então vamos obter 8.167,2. A resposta lá, ela também está em notação científica. Então aqui, para ficar entre 1 e 10, a vírgula vai ter que se deslocar para entre o 8 e entre o 1. Ó. 8 e 1, ó. Vai ficar entre o 8 e entre o número 1. Ou seja, ela vai andar quantas casas, galera? Ó, 1, 2, 3. Então nós vamos ficar, ó, com 8,1672 vezes 10 a terceira. E também aqui nós vamos fazer aquele arredondamentozinho, ó. Vamos deixar só com duas casas, ó. Ou seja, 8,1
16, se fosse o número que está depois do 6 fosse 4, aí ele continuaria 6, né? Seria 8,16. Mas como ele é maior do que 5, então a gente arredonda para 8,17 vezes 10 a terceira. Agora o item C. Qual a energia interna dessa quantidade de gás, caso seja mantida a 110 graus Celsius? Aí fazemos aquela transformaçãozinha do valor de temperatura, 110 mais 273 dá 383. Aí nós vamos determinar a energia interna, que é o U, né? Pronto, substituindo, 3,5, o valor do N é 2, né? Está aqui, que a gente tinha organizado, o valor do R é 8,3. E o valor da temperatura, 383, né, que a gente encontrou aqui. Aí aqui você pode simplificar aqui o que? O que a gente pode simplificar, né? Pode simplificar o 2, né, galera? Aqui, cancela. A gente cancela o 2 com 2, né? Porque 2 dividido por 2 dá 1. E a gente, vai repetir ali, né, novamente os valores que sobraram. O professor já poderia multiplicar? Pode. Estou tentando fazer aqui para assim ficar até mais passo a passo, para ficar assim mais simples de entendimento. Tá? Então o U vai ser 3, vezes 8,3 vezes 383. Fazendo essa multiplicação, turma, vocês podem até conferir depois, é 9.536,7. Aí agora vamos fazer isso aqui, transformar isso aqui, né? Representar na realidade em forma de notação científica. Então, para esse termo ficar entre 1 e 10, né, eu tenho que pegar a vírgula e jogar entre o 9 e o 5, né? Ou seja, a vírgula vai andar quantas casas? 1, 2, 3. Então vai ficar 9,5367, né? Vezes, aí aparece a potência de 10. Como a vírgula andou 3 casas, tá? Então o expoente vai ser 10 a terceira. Agora vamos fazer o arredondamentozinho aqui, só com 2 casas decimais, tá? Então 2 casas vai ficar 2 números depois da vírgula, ou seja, o 5 já fica, então vai ficar 9,5. Aí o número depois vai ser 3 ou vai ser 4? Vai ser 4, por quê? Porque o número que está depois do 3 é maior do que 5. Então você vai pegar lá no 3 e somar mais 1. Então vai ficar 9,54 vezes 10 a terceira. É igual na média da galera, né? Você faz um sistema de arredondamento, daí quando dá 5,5, aí o que vai acontecer? Você vai arredondar para ficar um número inteiro. Aí lá, por exemplo, se fosse menor do que 4, menor do que 5, né? Se fosse 4, fosse 5,4 sua nota, aí ela ficaria quantos? Pelos critérios de arredondamento, esse termo lá, eu quero que fique inteiro, né? Então eu quero que o número sem vírgula, então ficaria 5, né? Agora, quando é 5,5, de 5 para cima, galera, a gente faz o que? Soma 1 com o termo anterior. Então o termo anterior era 5, né? 5,5, aí você pega o 5 e soma com 1, então 5 mais 1 dá 6, tá? Então a regra de arredondamento é normalmente desse jeitinho, viu, galera? Pronto, então o item C, né? 9,54 vezes 10 a terceira. Se você quiser fazer o seguinte, o ΔU, pessoal, é a variação da energia interna. Se você quiser subtrair esse valorzinho, 9,54 vezes 10 a terceira menos 8,17 vezes 10 a terceira, vocês vão achar exatamente isso aqui, 1,37. Vamos fazer aqui uma continha. Vou somar esse com esse, 7 com 7 dá 14, 4, vai 1, né? 3 com 1, 4, com 1 que foi 5, apareceu 5, e 8 mais 1 dá 9, exatamente o resultadozinho aqui, ok? Ou seja, esse item A, eu poderia ter feito o item B e o C e depois subtrair os dois valores que a gente encontraria o resultado, tá? Também poderia ser feito desse jeito? Pode, sem problema nenhum. Nona, o gráfico a seguir está representando a variação de volume de 1 mol de um gás ideal quando submetido a um aquecimento numa transformação isobárica. Vamos lembrar lá, transformação isobárica é uma transformação que a pressão não muda, né? E a gente olhar aqui no gráfico é exatamente isso que está acontecendo, né?
O gás estava inicialmente aqui, ó, com volume de 6 vezes 10 a menos 3 metros cúbicos e pressão de 4 vezes 10 a 6 newton metro quadrado. Aí esse gás sofreu uma transformação isobárica, ou seja, a pressão permaneceu 4, né, ó, e o volume ele teve um aumento, ele aumentou para 12, né, ó, tá? Então, ó, isobárica, pressão constante. Considere a constante universal dos gases 8,3 e determine o item A, o trabalho mecânico realizado pelo gás, beleza? Então ele quer o trabalho, né, que esse gás que foi realizado por ele, né? O trabalho acontece quando tem movimento, né? As partículas, né? Então houve movimento porque o volume cresceu, né? Então as partículas elas se deslocaram, né? Então teve um deslocamento lá, sei lá, de um êmbolo, né? De um pistão. Então houve realização de um trabalho. Professor, mas como é que a gente faz o cálculo do trabalho, né? Quando nós estudamos essa questão do trabalho, né? Vamos fazer primeiro o seguinte, vamos organizar aqui as informações, né, e depois vamos relembrar isso. Quando tiver um gráfico, né, desse tipo, como é que a gente calcula o trabalho. Então nós temos os dados, foi dado o primeiro N aqui, ó, 1 mol, foi dado o valor da constante universal dos gases, 8,3. O item A, ó, que é o que a gente determina o trabalho mecânico realizado pelo gás, ou seja, devido ao movimento, né, o deslocamento do êmbolo aqui, onde o gás estava, né? Então acontece a realização do trabalho. Quando nós temos um gráfico, ó, P vezes V, que é isso, ó, P vezes V, o trabalho para a gente determinar o trabalho, pessoal, é só calcular a área sobre o gráfico. O trabalho, ó, é igual a área sobre o gráfico. Aí a gente, aqui no gráfico, a gente vai obter um retângulo, né? Ó, um retângulozinho. Essa figurinha ali, ó. Então, vamos lembrar lá, como é que a gente calcula a área de um retângulo? Ó? Então, o trabalho vai ser igual à área do retângulo, que é a base, né? Que é esse lado aqui, ó, inferior, né, na horizontal, vezes a altura, que é esse lado aqui vertical. Então, substituindo agora, professor, quanto é o valor da base? Ó, inicialmente o gás tinha um volume de 6 e ele passou para 12, então aqui teve um aumento de quanto? Ó, de 6, não foi? Ó? Ou seja, galera, só é você pegar o valor final, fica 12 menos 6, que dá 6, ó. Aí agora, por que eu coloquei esse 10 a menos 3? Porque as unidades ali, galera, você tem que multiplicar todos esses dois valores por 10 a menos 3. Tá? Então por isso que nós estamos fazendo isso, tá ok? É bom até na hora de estar fazendo um estudo do gráfico, ficar atento a esse detalhezinho aqui. Não ficar ligado só ao valor que está lá, né, nos eixos, né, ó. Porque às vezes acontece isso, né? Ele representa em forma inteira, né, e coloca aqui, ó, o valor, né, que daria, sei lá, forma decimal, né? Que seria essa potência de 10, ok? Porque se eu fosse representar isso aqui, ó, 6 vezes 10 a menos 3, ficaria 0,006. Ó, aí ficaria um número até muito grande aqui, não ficaria muito legal, beleza? Então, por isso que ele usa esse recursozinho aqui. Aí aqui no lado, qual seria o valor da altura? Ó? A altura é esse lado do retângulo, ó. Então vai ser 4, né? Ó, e não esquecer de olhar bem aqui, ó, vezes 10 a 6. Ó. Pronto. Aí vamos para as contas. Ó. 4 vezes 6, né? Ó. 6 vezes 4 dá 24. Aí aqui a potência de 10. Ó. Repete a base que é 10 e pega os expoentes. Ó. Menos 3 mais 6. Fazendo essa continha, a gente vai obter 3, né? Ó, eu tenho um saldo de 6 e tenho uma dívida de 3. Poxa, meu saldo é maior do que minha dívida, então dá para mim continuar ainda com saldo, tá? Então aqui vai ficar positivo, tá? Então eu descontei os 3 lá do 6 e me sobrou 3 ainda me sobrou um saldo, né? Um ganho, né? Pronto, aqui, ó, nós vamos colocar esse termo aqui em notação científica. Ficou 2,4, ó. Por que ficou 2,4? Eu quero que o número fique entre 1 e 10, ó. Então, para ficar entre 1 e 10, ó, ficou, eu acrescentei a vírgula aqui, ó.
2,4, que é maior do que 1 e menor do que 10. Aí vai aparecer 10, né, ó, elevado a quanto? 1, né, que ó, teve uma casa decimal no número, tá? 10 elevado a 1, aí normalmente quando é 10 elevado a 1, galera, a gente não coloca, né, o termo. Aí fazendo a outra continha ali, ó, repete o 2,4, repete a base que é 10, ó. Pega o expoente do primeiro que é 1, mais o expoente do segundo que é 3, então fica 10 elevado a 4. Vamos para o item B, ó. Agora ele pede para a gente calcular a variação da energia interna do gás. E aí, nós temos duas fórmulas, né? Mas eu fiz uma análise aqui, galera, ó. Aqui foi dado um gráfico pressão-volume, né, ó. Então nós vamos à segunda parte, ó. ΔU é igual a 3,5 de P vezes ΔV. Tá? Eu poderia usar outra fórmula? Poderia, mas ia dar um trabalho. A gente iria calcular a temperatura nesse ponto e depois a temperatura nesse outro, para depois aplicar aquela outra fórmula, né, que é 3,5 de nRT. Tá? Então é melhor, galera, nós vamos ter menos trabalho com essa relação matemática. Tá? É bom a gente pegar essas experiências, né, para a gente não ter que fazer, digamos, ir pelo caminho mais difícil, né, trabalhar mais. Agora nós vamos lá, vamos substituir, ó. Nós vamos tirar o P e o ΔV lá do gráfico, tá, galera? Vamos lá, então. 3,5, repete. Quanto é que vale o P? Vamos ver, ó. P vai ser aqui, ó, que ele é constante, né? Ó, é 4 vezes 10 a 6. Ó. 4 vezes 10 a 6, vezes o valor do ΔV. O ΔV é a variação de volume, ó. Então, ó, a variação de volume é o final, que é 12, menos o inicial, que é 6. Ó. Aí coloca ali, né, a questão da escala, né, do volume, né? Então coloco 10 a menos 3, ok? Aí aqui nós vamos fazer o quê? Que aqui dá pra gente fazer de conta aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, galera, ó. 4 dá para dividir por 2, né? 4 dividido por 2 dá 2, ó. Eu repeti o 3, ok? Agora vamos aqui para as potências de 10, ó. Nós temos 10 a sexta. Nós temos embaixo 10 a... E aqui embaixo não, na frente, ó, 10 a menos 3, né? Repete a base, que é 10. Aí pega os expoentes, ó. 6 menos 3 dá 3, ok? E repete o 6 aqui, ó. Bom, agora vamos para o restante da conta, ó. 3 vezes 2 dá 6. 6 vezes 6 dá 36. Repetimos aqui, né, a potência de 10. Vamos fazer aquele joguinho novamente, ó, botar isso aqui em notação científica, tá? Então, para esse 36 ele ficar entre 1 e 10, eu tenho que acrescentar a vírgula aqui, né, entre o 3 e o 6. 3,6, né, ó, 3,6 ele é maior do que 1, menor do que 10. Aí, ó, como teve uma casa decimal, então aparece 10 elevado a 1 aqui, ó, ok? Aí nós repetimos o 10 a terceira. Aí ali, ó, 3,6, repete, né? E aqui, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a terceira. Repete a base, aí soma os expoentes. Ó, 1 mais 3 dá igual a 4. Então fica 3,6 vezes 10 a 4. Pessoal, ó, quando vocês adquirirem assim, mais experiência, vocês fazem até direto. Ó. Aqui, ó, eu já faço direto, né? Eu pularia esse passo, né? Tá? Mas eu estou fazendo exatamente para a questão do entendimento de vocês, tá, ok? Eu já poderia escrever aqui, ó. Isso aqui vai ficar 3,6 e quando eu faço isso aparece um 10 elevado a 1, ó. Aí pego os expoentes, ó, 3 mais 1 dá 4. Poderia fazer direto? Pode, sem problema nenhum. Tá? Se tivesse a maturidade, essa experiência já de fazer isso tranquilamente, ok? Vamos para o 10, a questão 10, né, também da página 106, tá? 6 mols de um gás ideal e monoatômico, quando submetido a determinada variação de temperatura, ΔT, né, a variação de temperatura, passa do estado M para o estado N conforme o gráfico. Tá? Então tem um gráfico aqui mostrando como está acontecendo essa transformação, né? Use as informações do gráfico e considere a constante universal dos gases, que é o R, né, 8,3, e determine, tá? A variação da temperatura durante essa transformação, ok? Mas aqui o que é que foi dado primeiro para a gente? Ó?
Foi dado o valor do N, né, que é o número de mols, ó, um gás ideal, ó, 6 mols, ó, então o N vale 6. Foi dado o valor da constante, que é o R, né, ó. Aí ele pede para a gente calcular no item A a variação da temperatura, ou seja, a temperatura no ponto N menos a temperatura no M, ó, a temperatura final, que a setinha aqui vai indicar como é que está acontecendo. Ele estava no estado M e passou para o estado N, ó, então a temperatura final vai ser aqui no N e a temperatura inicial no M, tá ok? Mas não tem esses valores, né, professor? Tem não. Ó, vamos lembrar, ó, equação de Clapeyron, ó, P vezes V, ó, que eu tenho um gráfico pressão vezes o volume, ó. N, que é o número de mols, eu tenho, ó, e o R também tem, ó. Pronto, dá para a gente encontrar a temperatura nos dois pontos, ó. Tá, então para o ponto M, né, ó, nós vamos fazer o quê? Vamos calcular primeiro do N, tá certo? Vamos calcular primeiro desse pontinho aqui, ó, que é a temperatura final. Se a gente observar aqui no ponto N, quanto é que vale o valor da pressão? Ó? Só é a gente pegar aqui, ó, e deslocar aqui para o eixo vertical. Então é 3. E observe aqui, ó, aparece um 10 elevado a 4. Ó. Então 3 vezes 10 a 4 vezes o valor do volume. Ó. O volume a gente vem aqui, ó, desce aqui no eixo horizontal, é 0,4. Pronto, aqui não apareceu nenhuma potência de 10, então a gente coloca só o 0,4. Igual o valor do Nzinho, ó, que é 6, né? Que tá aqui, a gente organizou. O valor do R é 8,3 e fica o valor que a gente vai encontrar, que é a temperatura no ponto N. Tá? Agora vamos para as continhas ali. Ó, 3 vezes 0,4 dá 1,2, aí a gente repete a potência de 10. Né? E aqui, ó, do outro lado, 6 vezes 8,3, então a gente vai obter 49,8. Vocês podem depois fazer uma conferida aí, conferir esses valores. Tá? Agora eu vou isolar o Tn, ó, temperatura no ponto N, então passo esse termo, 49,8, para o outro lado, né? Para o primeiro membro da equação. Aqui ele está multiplicando, né? Então ele passa com a operação inversa da multiplicação, que é a divisão. Ó. Então vai ficar 1,2 vezes 10 a 4 dividido por 49,8. Aqui nós podemos dividir, ó, 1,2 por 49,8, galera. Então nós vamos obter 0,024, ok? Agora vamos fazer o seguinte, vamos eliminar essa potência de 10, ó, 10 elevado a 4. Para me eliminar, galera, eu vou pegar, ó, o expoentezinho 4, significa que eu vou pegar a vírgula e andar 4 casas decimais para onde? Para a direita. Quando for positivo o expoente, você querendo eliminar essa potência de 10, você pega a vírgula e vai andar para a direita, tá? Então vamos lá. 4 casas, né? Ó. 1, 2, 3. Falta mais um, né? Mas a professor não tem mais número, não. Então você faz o que, galera? Acrescenta 1, 0. Então vai ficar 2, 0, 2, 4, 0. Ou seja, é 240, tá ok? Então a temperatura aqui no ponto N, 240 Kelvin, tá? Agora vamos calcular no ponto M, né? Ó. Do mesmo jeito, ó. Quanto é a pressão lá no ponto M? Ó, aqui, ó, 5, aí, ó, vezes 10 a quarta, não esquecendo isso, né? Vezes o volume também no ponto M, ó. Aí a gente desce aqui na vertical, ó, 0,2. Aí não aparece nenhuma potênciazinha aqui, então deixa só o número, tá ok? Igual o N, ó, que é 6, que está aqui, e o R, né, 8,3. Aí vamos fazer aqui as continhas, né? Agora, 5 vezes 0,2, galera, dá 1, né? E repete a potência de 10. E aqui do outro lado, ó, 6,8, é 6 vezes, né, 8,3. Tá? Então dá 49,8. Isolar o TM, né? Ó, aqui tem um errozinho que é M, tá? Ali é M, vamos até acertar aqui, tá certo? Escrevi aqui uma canetinha aqui, né? Não é M, né? Que é M. Então TM
Então TM ali vai ser... Aí agora o que a gente faz? Ó, passa o 49,8 para o outro lado, ele vai dividindo, né? Porque ele está multiplicando, tá? Então vai ficar 1 vezes 10 a 4 dividido por 49,8 TN, né? Que é TM, né? Vamos corrigir de novo. Erro de digitação aqui. TM, tá? E pronto, fazendo a divisão aqui, ó, pega 1 dividido por 49,8, galera, a gente vai obter 0,02, ó, vamos botar o M aqui de novo, né, para não confundir, né, então vai ficar 0,0020, né, ó, 10 a 4, vamos fazer aquela mesma jogadinha lá, ó. Vamos deslocar essa vírgula quantas casas? 4, né, por causa do expoentezinho aqui, 4, ok? Aí, ó, vai andar uma casa, 2, 3, vixe, falta mais. Aí você faz o que? Acrescenta um zero aqui, ó. Aí a vírgula vai andar lá pro finalzinho, ou seja, vai dar quanto, ó? Ficou, ó, 200, né, ó. Então a temperatura no ponto M, né, que não é N. Então o erro aqui se repetiu, né? Então temperatura no ponto M igual a 200 Kelvin, né? Pronto, agora nós vamos calcular o ΔT, né? Então a gente fez tudo isso, né, para achar os dois valores de temperatura. Então o ΔT, ó, vai ser a temperatura no ponto N, que é 240, menos a temperatura no ponto M, que é 200. Então fazendo essa subtração, nós vamos achar 40 Kelvin. Ok? O item B, qual é o valor da variação da energia interna do gás, né, durante essa transformação? ΔU, fórmula. ΔU, 3,5 de N vezes ΔT, né? Ok? Então aqui nós vamos substituir, né? Ó, o ΔT nós achamos agora, não foi? Ó, ΔT aqui, ó, 40. Pronto, então vamos substituir, ó, os valores aqui. ΔU vai ser 3,5, ó. O N vale 6, né? Também aqui, ó, 6. O R, 8,3, né? Está aqui também. E o ΔT, 40. Aí aqui nós vamos fazer essa continha, ó. Dá para simplificar primeiro aqui, ó. 6 dividido por 2 dá 3, né, ó. Então fica 3. Essa divisão 6 por 2 dá 3. E repete aqui 8,3 vezes 40. A gente podia até já ter feito essa multiplicação, mas não tem problema não. Aí agora fica 3 vezes 3 vezes 8,3 vezes 40. Então nós vamos obter, ó, 2,988. Vamos fazer o seguinte, representar isso aqui em notação científica. Ó. Notação científica, para esse número ficar entre 1 e 10, eu posso colocar a vírgula onde? Se eu colocar aqui entre os dois 8, fica muito maior do que 10, né? Porque 298,8. Se eu colocar entre 9 e 8, fica 29,8. Não está dentro do intervalo, que está maior do que 10. Então só pode ser aqui, né? 2,988. Ó, aqui ficaram quantas casas decimais? Ó, 3, né? Ó, pronto. Então o expoentezinho, né, ó, da potência de 10 que vai aparecer lá, ó. Então fica 2,988 vezes 10 a terceira. Lá no nosso livro ele arredondou, ó. Deixou inteiro. Então, para ficar inteiro, eu vou ter que tirar a vírgula, né? Ó. Então, 2 vezes 988. Então, o número que está depois do 2, ó, que é 9, ele é maior do que 5, né? Então, o que é que nós vamos fazer, galera? A gente soma 1 aqui, né? Ó. Soma 1. Então, 2 mais 1 dá 3, né? Então, nós vamos obter, ó, 2 mais 1, 3. Ó. Então, fica 3 vezes 10 a terceira. Regrinha de arredondamento, né? Pronto. Então, seria o item C, eu vou fazer no outro slide, tá? Então, o trabalho realizado pelo gás ao passar, né, do estado M para o estado N, né? Desculpe. Então, nós temos isso, né? Vamos relembrar lá, né, quando tem gráfico, ó, gráfico pressão vezes volume, né? Quando a gente tem um gráfico desse tipo, o trabalho é dado como, né? Então os dados ali que a gente já tinha organizado anteriormente, né? Que é o N e o R, ó. Quando nós tivermos um gráfico, ó, P vezes V, né? Ó. O trabalho, para a gente determinar o trabalho, é só calcular a área sobre essa figurinha aqui, ó. Essa figura. Ó, não deu um retângulo agora, ó. Se a gente ligar os pontos ali, ó, então a área o trabalho vai ser igual à área
Se a gente ligar os pontos ali, galera, nós vamos ter essa figura. Quem que lembra dessa figura? O retângulo seria até aqui o pontilhado, né? Mas ali, ó, misturou tipo um retângulo com um triângulo, né? Essa figurazinha, galera, chama-se trapézio, né? Ó. Isso aqui é um trapézio. Aí o trapézio, ele tem os elementos que compõem o trapézio são quem, ó? Nós temos duas bases, ó. Essa base aqui, ó, na vertical é a base maior, que é o Bzão, ó. E essa outra linha verticalzinha menor, nós chamamos de base menor, a gente representa pelo Bzinho. E esse outro lado aqui, na horizontal, nós chamamos de altura, tá? Então, esses são os elementos, né, do trapézio. Quem que lembra como é que a gente calcula a área de um trapézio? Ninguém lembra? Ó, trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Ou seja, na realidade, a gente poderia fazer até diferente. Se você não lembrar da fórmula, você calcularia a área do retângulo. Ó, aqui teria um retângulo mais a área do triângulo. Por isso, galera, que quando você faz isso, quando soma, né, a área do retângulo com a área do triângulo, vai dar esse resultado. A base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. Pronto, agora a gente vai substituir. Nós vamos tirar esses valores de onde, professor? Do gráfico, né? Aqui, ó. Pronto. Então, quanto é o valor da base menor? Esse lado vertical, ó, vai ser 5 vezes 10 a quarta. Então, base menor, base maior, né? O Bzão, né? Tá aqui o Bzão. A base mais a base menor, ou seja, esse ladozinho aqui vertical, ó. Então, vai ser 3, ó. 3 vezes 10 a quarta. 3 vezes 10 a quarta é o valor do Bzinho, ó, aqui, ó, que é a base menor. E o valor da altura, né, a gente vai tirar aqui, né, horizontalmente aqui, ó, esse lado aqui, ó. Ou seja, o volume inicial era 0,2 e ele passou para 0,4. Então, daqui para cá, houve um aumento de quanto? De 0,2. Tá? Então, a altura. E aqui não apareceu nenhuma potência de 10. Então, é só o 0,2. Agora, vamos para as continhas aqui, ó. Observe uma coisa, galera. Nesse número aqui, ó, aparece a potência de 10 elevado a 4 por 2, né? Aí a gente lembra lá na matemática, a gente coloca esse termo em evidência, né? E soma os dois termos que estão próximos, né, dessa potência. Então, 5 mais 3 dá 8, ó. E repete, né, a potência de 10. 10 elevado a 4 e vezes 0,2. Tudo isso dividido por 2, tá? Aí aqui nós faremos, dava para fazer de formas diferentes. Eu poderia dividir o 8 por 2, né? Mas aqui eu fiz o seguinte, multipliquei, ó, 0,2 vezes 8 dá 1,6. Repete a potência de 10, depois vamos dividir por 2 aqui agora. Ó. Então 1,6 dividido por 2 dá 0,8 vezes 10 a quarta, ok? Aí aqui, vamos colocar em notação científica agora, né? 0,8 eu quero que fique entre 1 e 10. Ó. Então, para ficar entre 1 e 10, nós vamos pegar a vírgula e andar uma casa, né? Para cá, ó. Beleza? Aí vai aparecer, ó, 8 vezes 10 a menos 1. Ó. A vírgula, quando ela andou aqui para a direita, ó, o sinalzinho do expoente é negativo, tá, pessoal? Ok? Agora, quando eu faço o contrário, tá, galera? Quando eu quero eliminar isso aqui, aí a vírgula vai andar no sentido contrário. Se eu quiser eliminar o 0,1, a vírgula vai andar para onde? Para a esquerda, tá, ok? Mas quando eu quero tirar o expoente, né? Quando eu quero representar na potência de 10, quando a vírgula anda para direita, né? Então o sinalzinho aqui, ó, é negativo, beleza? Sinalzinho de menos, ok? Pronto, aí nós vamos fazer a continha aqui, ó, 8, aí aqui potência de 10, repete a base, que é 10, aí pega menos 1 com mais 4, dá 3, ó, meu saldo positivo, né? Eu tenho um saldo aqui maior do que minha dívida, né? Então dá para mim compensar essa dívida e ainda ficar com lucro, né? Ó. Então lá, ó,
tirei 1 da minha dívida, continuei ainda com lucro, né, com 3. Então, resposta 8 vezes 10 a terceira joule, né, o trabalho aqui que o gás, né, realizou do ponto 1 ao ponto N. Pronto, galera. Encerramos aqui essa parte da energia interna. Ó, conselho, tentem rever essa parte, tentem até resolver os exercícios novamente, ok? Fazendo os cálculos direitinho, ok? Então um abraço e até a próxima.